o Atlético pode acertar a contratação de um zagueiro. E aí, isso pode significar a saída de outro atleta da posição na Cidade do Galo. Os intermediários estão tentando levar o técnico Mano Menezes para um clube do exterior. Os bastidores da contratação de Felipe Anderson pelo Palmeiras. E para finalizar, o Cruzeiro fez consulta sobre a situação de um goleiro. Quer saber detalhes sobre esses 4 assuntos? Eu vou contar neste vídeo, que é um oferecimento de KTO. Para o primeiro depósito, utilize o cupom Thiago20 e ganhe 20% de bônus no depósito limitado a R$100. Quer recuperar a autoestima, voltar a ter um cabelo bonito e tudo isso com preço super acessível? Procure o Dr. Rafael Veloso no Instituto Meca e faça o seu transplante capilar. Eu fiz o meu no último dia 10 de maio, aliás, 10 de abril. Estou satisfeito demais com o resultado. Antes de mais nada, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like no vídeo, compartilhe este vídeo com seus amigos e não se esqueça de ativar o sininho aqui embaixo. É sempre muito importante para que você seja notificado sobre todo e qualquer vídeo que for publicado aqui no canal do Thiago Fernandes. Bom, vamos lá. Primeiro sobre a situação do Atlético. O Atlético tem interesse na contratação do zagueiro Pedro Henrique. Isso mesmo, o Galo quer contratar o zagueiro de 28 anos, que pertence ao Atlético Paranaense e tem contrato com o Furacão até o fim de 2024. O atleta participou de 7 partidas do Furacão nessa temporada e pode deixar, de fato, a Liga Arena. Ele não está nos planos do departamento de futebol do time comandado pelo técnico Cuca e uma saída neste momento é vista como uma situação possível. O Galo busca um zagueiro a pedido do técnico Gabriel Milito. O treinador argentino, como gosta de atuar em um esquema com 3 zagueiros, entende que a chegada de Pedro Henrique seria útil a este elenco para o decorrer da temporada. E aí o Galo avalia a possibilidade de contratação do Pedro Henrique. Lembrando, janela de transferências nacional se encerra no dia 19, próxima sexta-feira. Então o Galo tem até a sexta-feira para chegar a um acordo com o Pedro Henrique, com o Furacão, e trazer o defensor pensando no decorrer da temporada. Caso contrário, só poderá fazer isso a partir de julho deste ano, quando se reabre a janela de transferências internacional do futebol brasileiro. Então, diretoria atleticana, interessada na contratação de Pedro Henrique, tenta chegar a um acordo para que o jogador desembarque em Belo Horizonte e reforce o time comandado pelo técnico Gabriel Milito. A princípio, o Atlético Paranaense gostaria de fazer essa negociação desde que houvesse a liberação do zagueiro Gemerson. Zagueiro Gemerson, que está no Galo desde 2022 e foi revelado pelas divisões de base do clube, disputou 14 partidas nesta temporada, é tratado como um nome importante no sistema defensivo. O jogador de 31 anos tem contrato com o Galo também até dezembro de 2024, e aí o Furacão, a pedido do técnico Cuca, gostaria de fazer essa troca. A questão é, hoje o Galo não pretende liberar Gemerson. A ideia da diretoria do Atlético, inclusive, é renovar o contrato do zagueiro de 31 anos. Ele é tratado, de fato, como o principal nome do sistema defensivo. Jogou os 90 minutos das 5 partidas comandadas pelo técnico Gabriel Milito. Então, o Gemerson é um jogador, nesse momento, tratado como um nome importante e o Galo não pretende liberá-lo, independentemente do que vier nesse momento. Exceto que haja aquela famosa proposta irrecusável, o que não é o caso se a negociação for envolver o zagueiro Pedro Henrique. A ideia é que o Pedro Henrique seja somado a essa zaga atleticana, e aí o Furacão nesse momento é quem tem o desejo de fazer essa troca, mas o Galo muito provavelmente não aceitará uma troca nesses moldes. Bom, vamos para o próximo assunto, que é envolvendo o técnico Mano Menezes. Mano Menezes, de 61 anos, que está sem clube desde que deixou o Corinthians em fevereiro deste ano. Ele tem, nesse momento, conversa com alguns intermediários que gostariam de levá-lo para o São Lourenço. Existe o interesse do time argentino, que está no grupo do Palmeiras na Copa Libertadores da América, em contar com técnicos Mano Menezes. A questão é, ainda não houve uma oferta ou um contato vindo do São Lourenço. O que houve neste momento foram intermediários sondando a situação de Mano Menezes. Ele está livre no mercado desde que deixou o Corinthians em fevereiro deste ano. Na passagem pelo Corinthians, que foi iniciada na temporada passada, ele comandou a equipe em 20 partidas, com 6 vitórias, 5 empates e 9 derrotas. O Corinthians marcou 22 gols, sofreu 28 e somou 23 pontos durante esses 20 jogos. Em 2024, foram 5 partidas pelo Campeonato Paulista. 1 vitória, 4 derrotas, 3 pontos conquistados. A campanha ruim de 2024 acabou culminando na eliminação do Corinthians ainda na fase de grupos do Paulistão.
Então o Mano Menezes é um nome que agrada ao São Lourenço, especialmente pela experiência que tem. O técnico que já treinou Grêmio, Corinthians, Seleção Brasileira, Flamengo, o Cruzeiro, Shandong Luneng da China, Palmeiras, Bahia, Al Nassr da Arábia Saudita, o Internacional e, por último, mais uma vez o Corinthians, está na mira do São Lourenço e agora vai caber a ele decidir se vai ou não defender as cores do clube argentino. Bom, a situação seguinte, o Palmeiras anunciou na tarde de ontem, final da tarde, início da noite de ontem, a contratação de Felipe Anderson, isso mesmo. Jogador de 31 anos, tem contrato com a Lazio da Itália até junho de 2024, vai deixar o clube italiano para defender as cores do Palmeiras ao término do contrato. E aí conseguiu alguns bastidores. Essa foi uma negociação recheada de idas e vindas. O Palmeiras lá atrás tinha feito um contato com o Felipe Anderson tentando a contratação do jogador. E aí a negociação a princípio não avançou. O Palmeiras recuou em relação a estas negociações e cogitou em algum momento até desistir da contratação do Felipe Anderson. A questão é, essas negociações foram retomadas recentemente e o Palmeiras conseguiu convencê-lo a voltar a jogar no futebol brasileiro. E aí algumas coisas pesaram para que o Felipe Anderson tenha aceitado essa proposta do Palmeiras. Primeiro, a possibilidade de ter a chance de jogar na seleção brasileira. Felipe Anderson acredita que jogando pela Lazio, ele ficou muito longe da seleção brasileira, mesmo que estivesse na Europa. E aí, então, o jogador entende que uma volta ao Brasil, onde ele defendeu as cores do Santos, seria fundamental para que pudesse ter oportunidades na seleção brasileira. E ele tem ido bem, inclusive, na Lazio, tá? Então, existe hoje, na cabeça do jogador, a possibilidade de voltar à seleção brasileira depois de jogar por um clube do país. O atleta está muito animado com esta chance. Então entende que jogando pelo Palmeiras, ele talvez tenha a possibilidade de defender a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026. Além disso, Felipe Anderson entende que houve discrição, transparência e profissionalismo por parte do Palmeiras. O projeto apresentado ao Felipe Anderson foi muito interessante. O clube também foi transparente com o jogador, mostrou quais são os seus limites financeiros, o que pretende fazer e como pretende trabalhar com a comissão técnica de Abel Ferreira. E para finalizar, o Palmeiras foi muito sigiloso em relação a isso. Apenas um jornalista, o Diego Firmino, que é setorista do Palmeiras no canal Pé de Porco, havia falado sobre essa possibilidade de vinda do Felipe Anderson para defender as cores do Palmeiras. Então, tudo isso pesou a favor do Palmeiras nas negociações com o Felipe Anderson. E para finalizar, o jogador não vai falar sobre esse acerto com o Palmeiras até o fim do contrato com a Lazio. A ideia do Felipe Anderson é falar sobre o assunto somente ao término do campeonato local que se encerra no fim de maio. Então, o Felipe Anderson pretende falar sobre esse acerto com o Palmeiras somente depois dessa disputa do campeonato italiano e ao término do contrato que ele tem com a Lazio da Itália. Então, o Felipe Anderson, uma baita contratação do Palmeiras, esperado para o início de julho. E para finalizar, a situação do goleiro envolvendo, a situação do Cruzeiro, na verdade, envolvendo um goleiro. O Cruzeiro negocia ainda a saída, a rescisão contratual de Rafael Cabral. O jogador pediu para deixar a Toca da Raposa 2. Ele não quer permanecer no Cruzeiro porque entende que nesse momento o clima para ele está muito complicado. A situação bastante desgastada e o Rafael Cabral se sente injustiçado pelas críticas que tem recebido da torcida e da imprensa. Na última atuação do Rafael Cabral, ele falhou no empate por 3-3 contra o Aliança Petroleiro da Colômbia. E além de ter falhado, antes mesmo da falha, ele vinha sendo vaiado pelos torcedores que compareceram ao Mineirão, pouco mais de 20 mil torcedores no estádio. Então o Rafael Cabral, nesse momento, não gostaria de permanecer no Cruzeiro e por isso não deve seguir no clube. Então a situação do Rafael Cabral, bastante complicada, ele ainda não tem uma definição sobre o futuro. E em meio à possibilidade de saída do Rafael Cabral nos próximos dias, o Cruzeiro avalia a contratação de Richard, goleiro que pertence ao Ceará. O goleiro Richard, que tem 33 anos, tem contrato com o Ceará até dezembro de 2024, está defendendo as cores do clube desde janeiro de 2019. Ele pode chegar ao Cruzeiro durante esta janela de transferências. A situação ainda não passa de uma sondagem, talvez, ou do fato do atleta estar na lista de possíveis substitutos de Rafael Cabral,
mas o Cruzeiro cogita sim a contratação de Richard, goleiro de 33 anos que pertence ao Ceará e pode apresentar uma proposta em breve para tirá-lo da equipe cearense. Bom, o Cruzeiro tem até o dia 19 de abril para fazer esta tentativa e, caso consiga, ele seria inscrito no Campeonato Brasileiro da atual temporada. Por hoje é isso, meus amigos. Agradeço a todos que chegaram até aqui. Peço mais uma vez para que se inscrevam no canal, deixem um like no vídeo e compartilhem o vídeo com seus amigos. É sempre muito importante para que vocês ajudem a fortalecer aqui o meu trabalho no canal do Thiago Fernandes. Um beijo para vocês e até a próxima.